pessoal, mais uma vez aqui com vocês, Douglas, Ayub, Elisandro. Então, a gente vai tentar fazer um painel mais próximo da realidade, né? Hoje nós estávamos mais cedo falando sobre a questão de segurança. A questão de segurança ela é ampla, ela envolve a questão de segurança física, e aí existem elementos físicos, existem elementos lógicos, existe a parte da segurança da informação, existem as urnas, se são seguras ou se não são, Ayub, né? A gente tem essa dúvida até hoje, se as urnas são seguras ou não. Ayub estava me falando que existem formas de saber se as urnas são seguras. Aí, o que a gente vai dizer? A internet é segura ou não, Douglas? Vamos lá. Falamos essa frase antes também. É inevitável comparar com uma corrente. E uma corrente é tão forte quanto o seu elo mais fraco. Então, sim, a internet pode ser segura, mas se uma parte das camadinhas que compõem a internet estiver falhando, você vai ter um problema muito grande. Falamos também um pouquinho sobre parte de investimentos, né? A gente faz investimentos homéricos em DWDM, transmissão, BIRAS, isso e aquilo, controle de acesso, tal, e de repente um servidor de DNS mal configurado pode ser, e estou falando algumas horas algumas horas profissionais de alguma configuração, pode ser o que dá o gancho para uma falha de segurança, ou o usuário, que acho que talvez seja o ponto mais, a superfície de ataque maior no nosso cenário. Então, essa resposta é como o Ayub colocou, depende. Todas elas podemos atacar. Elisandro, o arsenal de equipamentos usado hoje nos provedores, ele é forte. Se fosse comparar com um armamento militar, o pessoal é muito bem armado, né? O pessoal consegue usar todos os recursos, deixa essa pergunta para ti também aí, o pessoal consegue tirar proveito de todo o investimento que é feito em equipamento, em software e sistemas, ou como é que tu vê essa questão? É complicado, porque respondendo diretamente, assim, em geral, o que a gente vê, não, né? O pessoal não acaba usufruindo de tudo que tem, porque a gente tem o fator humano ali, né? E geralmente aí é onde acontece bastante falha, né? Principalmente começando pela concepção, né? Da questão de segurança, que muitas vezes o cara diz assim, eu tive um problema de segurança porque eu fui atacado e me derrubaram, né? Mas isso é apenas um tipo, né, de incidente. Tu tem muita, quando a gente fala em se a internet é segura, a gente tem que pegar a coisa muito mais ampla, né? E isso de tudo, não só da questão técnica, mas também dos dados, né? Hoje a gente tem LGPD aí valendo, né? Então, assim, processos, pessoas e não somente equipamentos, né? Então, bem falaram a questão dos usuários e tal, mas os provedores hoje não usufruem de todo esse arsenal que eles têm. Então, muitas vezes, como eu digo sempre quando a gente conversa a respeito dos ataques DDoS, né? O pessoal ele quer contratar ou resolver um problema depois que ele sofreu, né? Então, basicamente, eu uso uma analogia de que o cara, depois que ele tomou um tiro, ele quer comprar o colete, né? Então, é uma coisa bem complicada. Às vezes, o provedor ele até tem o colete, mas ele não tem o costume, um processo muito bem definido de quando, em que momento ele deve estar com aquele colete. Então, na minha opinião, não. Os provedores têm, sim, um arsenal bastante forte. Hoje, creio que ao longo dos anos, né, um arsenal bastante forte comparado ao que a gente tinha alguns anos atrás, mas eles não utilizam tudo isso, não usufruem tudo que eles poderiam desse arsenal, não. A reflexão que eu faço sobre isso, não que eu seja um cara que gosta de passear por trilhas, ter contato com a natureza, mas volta e meia, quando eu ando por esses lugares, eu vejo o pessoal que empilha pedra, já viu isso? Você vai numa trilha, tem uma pedra grande, uma pedra pequena, uma pedra pequena, uma pedra pequena, que a natureza não fabricaria aquilo. Algum humano chegou lá e montou um castelinho de pedras, né? A segurança da informação, a cibersegurança, não se constrói na natureza. Não adianta você ter a sua rede, a sua infraestrutura, ter os equipamentos à sua disposição, se você não fizer uma ação direcionada para isso,
ligar equipamento na tomada não constrói segurança. Tem empresa que se orgulha, nossa, investimos R$30 mil no firewall, ligou na tomada, você só aumentou sua conta de luz, você não se tornou uma empresa mais segura. Então, o provedor, não pense que a segurança se constrói naturalmente. Quais ações e qual é a pessoa, com quais ferramentas, essas 3 perguntas, quem, como e por quê, constrói a sua segurança da informação. Então, o parque tecnológico existe, está à disposição, mas muitas vezes essa infraestrutura sequer é posta à disposição. Como, seguindo a linha do Fischer sobre o elo mais fraco é o humano, do que você adianta ter uma caixa de mitigação, um firewall, se você coloca a senha admin, e acha isso normal. Né? Para mim é tão absurdo quanto eu pedir um bife no restaurante chique, o garçom derrubar no chão, pega ele, assopra e me coloca no prato, isso é inadmissível. Né? Então, a gente tem que ter um pouco mais de pudor em relação à cibersegurança, e aí começa a minha fala inicial dizendo, ela não acontece naturalmente, é nada trivial, é nada natural, exige um esforço de ferramenta com a pessoa responsável e como ela vai fazer isso. Uma questão interessante a ser complementada, o exemplo que o Ayub colocou e também que o Pacheco colocou, do colete. Então, se vocês já viram um colete, vocês vão ver que eles têm várias bolsinhos que você coloca o colete, e aquilo, quanto mais você coloca, mais ele fica pesado e difícil de usar. E eu achei bem interessante essa analogia, achei bem legal. E fazendo uma reflexão agora, aí o cara, para você implantar um ambiente de segurança adequadamente em um provedor, em todos os equipamentos, aquilo custa dinheiro. Por quê? Não só do equipamento comprado, mas os processos têm que ser revisados, a operação tem que ser revisada. Às vezes você tem que engessar um pouquinho o processo para você não ferir certas regras de segurança. E daí, muitas vezes o que a gente vê acontecendo é o cara, putz, eu tinha o colete, estava andando sem ele, agora eu vou colocar o colete, mas eu vou colocar só a plaquinha de Kevlar, só aqui onde eu tomei o último tiro, para poder me proteger, porque é muito difícil e eu não vou querer. Ou seja, ele vai querer mexer só naquela configuração daquele BIOS, porque foi aquilo que foi o gatilho daquele momento. E isso é tão errado que chega a ser absurdo, mas é o que a gente escuta. Não, eu só quero que você mexa nessa regra. Tá, mas e tudo esse outro restante aqui que precisa ser revisto? O cara comprou o colete e esqueceu de comprar o capacete, né? E foi para a mesma batalha, né? Então, é mais ou menos essa a questão, né? Na prática do dia a dia de vocês, onde é que vocês encontram mais falhas? Como é que é? Do dia a dia mesmo. Comprei uma máquina, fui lá, gastei 30 mil, 40 mil, 50 mil reais, contratei uma consultoria especializada, né, entre aspas, que vai lá e configura o equipamento com base no que ele sabe, não no que ele sabe sobre a rede do cliente. No dia a dia, na prática, onde é que vocês encontram mais falhas? Bom, em questão de consultoria, a gente cuida de algumas redes, né, de provedores, e geralmente os provedores, ao menos aqueles que estão sob a nossa tutela, a gente faz o máximo que pode com o que tem disponível. Mas mesmo ainda assim, com uma orientação e com uma consultoria técnica em todo aquele backbone, toda aquela coisa maravilhosa, tudo funcionando, a gente tem ainda a parte de dentro dos assinantes, e mesmo as CPEs. Então, às vezes, assim, o cara tem um equipamento, tem um firewall lá que custou uma fortuna, né? E está tudo muito bem configurado, inclusive, mas lá na CPE ficou o usuário admin, uma foi infectada, e aí aquela ali de dentro da rede passou a infectar as demais. Isso a gente já teve inúmeros casos, com inúmeros fabricantes, né? Para não dizer só A, ou B, ou C. Então, assim, às vezes o pessoal acredita que a segurança ela está em tu proteger aquele core da tua rede lá, a tua ponta, né? Mas, na verdade, quando tu olha a segurança da rede, tu tem que entender que tu não manter a tua gerência exposta lá num dispositivo de cliente, não usar uma senha default, é tão importante quanto tu ter o melhor firewall configurado na tua borda, né? Então, geralmente, o que a gente vê de problemas é com relação a isso. É para o pessoal pensar que deixar uma senha padrão lá em um único usuário não vai causar mal, ou não teria tanto risco ou tanto impacto para a rede dele, né? Geralmente é isso que a gente vê. Uma questão bastante interessante nessa linha, que a gente observa, às vezes o ISP faz o investimento, coloca equipamento, às vezes os mais simples ou até os mais sofisticados têm recursos de segurança, e na hora de implantar esses recursos de segurança, isso demanda um esforço, demanda horas técnicas, demanda alguma mudança de processos,
ele comprou o equipamento que tem aquele recurso e ele não quer botar aquilo para funcionar porque aquilo vai gerar um custo na implementação. Sei lá, ele compra um equipamento de 100, 200 mil reais, ele precisa fazer um investimento de 20 mil reais para fazer uma readequação nos padrões de configuração. Especificamente, vamos lá, ter um VRF de gerência específico dentro do teu backbone. Quem cresceu a rede sem isso, se ele já tem lá 50 equipamentos e precisa implementar isso, é complicado, não é trivial. Por quê? Porque ele vai ter que remapear todo o ambiente de monitoramento. E o cara não quer fazer isso. E você fala, não, pelo amor de Deus, isso é tão errado, isso é tão errado. Você já tem o equipamento na mão, você já tem o recurso, o cara não quer implantar um serviço de radios. Por quê? Porque ele vai ter que gastar algumas horas de consultoria. E, cara, é tão inadmissível isso que chega a doer no meu coração. Mas dentro desse contexto que tu colocaste aí, de não aplicar, quais os riscos que envolvem e qual o dispêndio de trabalho? Porque muitas vezes o cara vai ouvir o conselho de um técnico que está dentro da casa e o cara diz, não precisa, isso é frescura. É frescura, Ayub? É nem um pouco frescura. Tudo isso que vai ficando para trás cria uma espécie de dívida, que a gente chama de débito técnico. Tudo aquilo que você deixou de fazer na tua rede vira uma continha, uma dívida, que quando estoura de uma vez só. E aí o teu negócio como um todo fica em risco. O tipo de ameaça de cibersegurança que eu mais lido lá na Sage são com os ataques DDoS. E quando isso é protelado, adiado, deixado para trás, ou nunca me aconteceu, não vou comprar o colete porque eu nunca tomei um tiro. Né? Quando vem o tiro, morre. Então tem empresas que chegam a entrar em falência por causa disso. Então, esse custo se revela depois. Então, no dia a dia, por isso que uma dissonância cognitiva, né? Uma separação de ideias. Nunca me aconteceu, mas quando acontece, a sua vida muda por completo. Então, deixar de fazer os investimentos corretos, deixar de enxergar a segurança como responsabilidade do provedor, parar de se enxergar como empresa de cabo no poste, e sim como empresa de tecnologia, pode custar a sobrevida do provedor como um todo. Pessoal, eu pedi para colocar aqui atrás, acho que vocês estão conseguindo ver. A segurança da informação, ela é composta por uma série de fatores, mas existem 3 pilares básicos, né? Nós estávamos conversando isso mais cedo, né? Que é integridade, disponibilidade e confidencialidade. Quando a gente fala de segurança, a gente não está falando de equipamento, a gente não está falando de um sistema, a gente está falando de um conjunto de regras que são aplicáveis em equipamentos, são aplicáveis em pessoas. Como é que a gente faz controle de pessoas? O pessoal aqui é unânime, a gente não controla pessoas. A gente pede para que elas colaborem, correto? Essa é a parte mais difícil. Então, a parte mais vulnerável é o que a gente chama sempre de engenharia social. O que é engenharia social? Muita gente vai vasculhar o lixo. Por que as pessoas vão vasculhar o lixo de alguém que tem um interesse? Procurar papéis com senhas, não é, Douglas? Procurar informações, por exemplo, faz uma anotação para quem você ligou, você consegue descobrir o telefone de uma pessoa que você não tem. Então, a engenharia social, ela também funciona na segurança e ela é calcada em cima desses pilares. Quando a gente fala, por exemplo, de urna eletrônica, eu vou puxar um assunto no qual o Ayub aqui está bem envolvido, e eu gostaria que ele falasse um pouco sobre isso também. A gente está falando de integridade. Não é a discussão do dia hoje, se as urnas são íntegras ou não são íntegras, se a formação é integral, como é que eu garanto isso? Vamos falar um pouquinho sobre isso, o que vocês acham? Ayub, pode começar? Posso sim, de fato eu estou muito envolvido nesse assunto e tenho sido vítima de censura por me manifestar nesse assunto, mas nessa área da segurança como um todo, a gente combate a escuridão dela com transparência. Então, na sua organização, na sua empresa, ter os processos transparentes, identificado o que é responsável pela segurança do seu CPE, qual é a pessoa responsável pelo seu site, pelo seu RP, por transparência nos processos traz mais segurança. No caso especificamente da urna eletrônica, eu tenho pontuado que falta algumas camadas de transparência para que a gente saia do patamar atual hoje de confiança e atinja-se um elevadíssimo grau. Não estamos ainda no elevadíssimo grau de segurança. Por quê? Existem partes que são obscuras, partes desse sistema que nunca foram testados e que não estão cobertos pelos testes de segurança. Então, uma das formas que a gente poderia
Atingir isso seria abrindo o código-fonte desse software, permitindo, assim como o software aberto do Linux é auditado por qualquer pessoa do mundo, por qualquer universidade, esse software que todo brasileiro usa, se ele fosse mais transparente, mais conhecido as características dele, ele poderia ser mais seguro. É esse posicionamento que eu tenho feito e que eu tenho sido censurado nas redes sociais sobre isso. Complementarmente, um outro pilar seria a questão da confidencialidade e os trabalhos que você tem que fazer sobre isso. DNS é uma coisa que está sempre no meu coração, e um dos pontos que é mais fácil de você quebrar a confidencialidade de um usuário final tá no DNS, porque ali você consegue traquear, rastrear o que o cara está acessando, o que o cara não está acessando, e se você fizer uma configuração no modo baunilha, copiou e colou de algum fórum da internet, colocou lá e não sabe, você está deixando aquilo tudo aberto para que alguém possa usar aquilo indevidamente. Então, a sua postura enquanto provedor de internet tem que ser a de se preocupar com todos os detalhes. Você não pode deixar um passar, você não tem o direito de errar nisso. Entendeu? Essa é uma questão muito importante. Você não tem o direito de, eu vou errar uma coisinha simples aqui. Isso é uma coisa muito séria. Então, tudo isso se dá nos detalhes. Então, dois olhares, duas pessoas pensando diferente dentro da mesma empresa para olhar uma determinada coisa e enxergar um ponto de discordância entre eles, mas ter uma conclusão melhor. Então, aonde que está uma possível falha? Isso é algo bastante... Até, isso é uma coisa muito importante. A unanimidade é burra, sempre. Eu sei de tudo. Chuta a bunda desse cara, manda ele embora, que o cara que falou que sabe de tudo é um bunda mole. Põe ele de porta fora. E nesse caso é interessante porque a gente não está falando diretamente de uma invasão de um dispositivo, a gente está pegando a segurança na questão de confiabilidade e também na integridade dos dados, né? Então, isso geralmente é uma coisa, quando a gente fala em dados, que ainda vem depois da parte que é relevante, a questão de equipamentos, ou se investiu, comprou um firewall, etc. E aí eu volto na questão mais importante do que a gente está falando, que é a questão dos dados, e hoje, de novo, a LGPD está aí justamente para determinar como as coisas devem ser feitas, né? Entender, a gente tem casos aí do sistema, a pessoa que fazia monitoramento e anúncio de furacões e tal, nos Estados Unidos, o cara postou uma foto do computador dele e tinha lá um post-it com a senha do sistema de monitoramento, de envio dos caras. Os caras começaram a dizer, será que emitiu um alerta para todo mundo lá. Então, assim, às vezes, é bem o que a gente estava falando. Os caras podem ter um sistema protegido para caramba, pode ter tudo ali, mas, primeiro, não teve cuidado com aquele dado, e aquele dado, por ser exposto de maneira incorreta, acabou gerando uma falha, né, que foi humana, né? Então, assim, é muito além, quando a gente fala de segurança, ou seja das urnas ou da internet como um todo, ela vai muito além da questão equipamento, né? O fator humano em todos os sentidos, desde a configuração, claro, dos próprios equipamentos, mas também como sendo o elo que geralmente é o que vaza alguma coisa ou permite, né, que aquilo ali aconteça, e aí vem de dentro para fora e complica mais, né? E pegando um gancho teu da LGPD, naturalmente se aplica a LGPD, mas segurança como um todo, provedor, esses três pilares, a responsabilidade é sua. Não é do fabricante do seu CPE, não é do fabricante do seu ERP, porque se acontecer um incidente na sua empresa, a culpa é sua, a consequência será a sua. Então eu vejo muito isso do provedor se enxergar como uma empresa e põe cabo no poste. Não, isso aqui existe uma vulnerabilidade num CPE de um fabricante, ou ficar acompanhando-se do parque de CPEs que você utiliza a um aviso de uma vulnerabilidade. Não, isso é responsabilidade do fabricante. Não, é sua. Quem comprou você, quem colocou na casa do assinante foi você. Quem tem que manter esses três pilares em toda a jornada do seu cliente é o provedor. Então, essa responsabilidade não é delegável, é sua. Inclusive, em questão de dados, quem vai responder diretamente à ANPD é o próprio provedor, né? Para aquele vazamento, não interessa de que forma ele aconteceu. É óbvio que tu vai ter que te retratar e etc., mas a responsabilidade é do controlador daquele dado, né? E uma outra questão interessante, até puxando um pouco o gancho da apresentação anterior, sobre parte comercial. Parte comercial, às vezes, você tem
uma dificuldade de achar um motivo para entrar em contato com o cliente, para fazer uma abordagem e puxar uma conversa. E, sinceramente, eu vejo como a questão da segurança um motivo excelente para você ter um approach com o cara. Então, por exemplo, de novo falando de DNS, tu faz um investimento, faz uma infraestrutura imensa, fica tudo lindo, bonito, tua infraestrutura de DNS está perfeita. E o cliente foi lá e resolveu usar o DNS do não sei o quê, e de repente pode haver por conta desse uso de um DNS externo, ele pode ter dados vazados e indiretamente você é corresponsável. Não vai ser responsabilizado? Provavelmente não, mas o esforço, o gasto jurídico que tu vai ter que ter para isso já não vale a pena. Aí, às vezes, você junta uma coisa com a outra, que uma é você se proteger desse problema que pode vir, e a outra é você usar isso como um gancho comercial e mostrar, olha, se você usar essa infraestrutura que nós criamos, você vai usar melhor a sua internet. Às vezes é só o que falta. Então, eu vou gastar uma grana, o cara não vai usar? Não, ele vai usar sim, porque você vai mostrar para ele que aquilo é bom. Com relação a essa questão da confidencialidade. Confidencialidade é o seguinte: a informação que eu mando para o Douglas tem que ser vista só pelo Douglas. E aí eu tenho que garantir a comunicação fim a fim. Uma vez que o provedor é mensageiro, é meio, e hoje está nessa discussão, o pessoal está sendo notificado pela justiça, tem que bloquear isso, tem que bloquear aquilo, tem que bloquear aquilo outro, fica essa confusão da responsabilidade do provedor, de garantir que essa confidencialidade seja respeitada, né? E que essa integridade dos dados também seja respeitada. Tu insiste muito na questão do DNS. Por quê? Porque o DNS ele é o coração da internet. Basicamente, não existe internet sem DNS. Não existe internet sem DNS. E é um ponto tão nevrálgico que ele te dá uma sensação, uma experiência ruim ou boa de utilização, ele te dá segurança ou não te dá segurança. Ele é um negócio que é simples de ser bem feito. Você pode fazer uma infraestrutura muito bem feita, não diria de uma maneira, mas não tão complexa. Não custa R$1 milhão como custa um DWDM para você colocar um DNS decente. Faz muita diferença. E saindo um pouco da técnica, na experiência do usuário, como é que a questão do DNS ela é importante? Saindo um pouquinho do ambiente tecniquez ali, na experiência, que hoje é o que se fala mais, não se fala mais em qualidade, mas em experiência do usuário, né? Absolutamente sim. Bom, na verdade, calma. Na verdade, sim. A melhor forma de responder essa pergunta é que assistam a palestra do Ayub que ele fez e também do Elisandro para a parte de DNS na Semana da Infra, né? Foram excelentes, assim. O Elisandro como implementar, o Ayub uma análise sobre isso. Mas o que acontece? Vamos lá. Vou dar 30 segundos de exemplo técnico. Uma página pode ter em média 150 consultas de DNS para ser carregada por completo. Se você tiver esse DNS respondendo a 20 milissegundos ou a 1 milissegundos, 150 vezes 20 milissegundos é a diferença entre, isso vai chegar quase em 1 segundo lá no final das contas, é a diferença entre a página explodir na tua cara, assim, você clicou e abriu, ou, começou a carregar e carrega rápido. E isso, o cliente fala, a internet é lenta. Às vezes tu fez um investimento enorme na parte de backbone, um investimento enorme na parte de transmissão, birra, segurança e todos. E isso é uma coisa tão simples para ser tratada que não pode ser deixada de lado. E esse assunto do DNS, que é a minha luta aí contra o DNS recursivo externo, obrigado pela citação da palestra, tem muito a ver com segurança. Muitos clientes, muitos assinantes procuram utilizar um DNS externo, a infraestrutura do provedor, porque não confiam no provedor como depositário desse serviço que é essencial. Muita gente vai atrás do tal do 8.8.8 e similares por se sentir inseguro de usar o DNS do provedor, e porque o provedor não se comunica, não se posiciona no relacionamento com o cliente, de que está cuidando da segurança, está zelando pela sua segurança, como a proposta do Fischer de fazer o teu pós-venda, abordar um assunto de segurança, se posicionar nas redes sociais, fazendo o link com o nosso palestrante anterior. Então, essa doença que nós temos na internet brasileira de colocar o DNS externo, de muito técnico achar que é a melhor alternativa, é porque o provedor perdeu a confiança do seu assinante de que ele é capacitado e é seguro para poder prover o serviço DNS. E como efeito colateral, a gente tem sistematicamente deixado a internet brasileira mais lenta. Então, provedor de segurança é sim responsabilidade sua.
E na questão do DNS é uma coisa que a gente bate tanto na tecla porque a gente entende a importância disso na infraestrutura da internet como um todo, não só do provedor ali, né? Isso sim, de fato, é de ponta a ponta e não interessa o teu tamanho, se tu tem 1.000 assinantes, 10.000 assinantes, ou se tu é dono de cabo, ou se tu é... Não interessa, isso afeta a internet como um todo, né? Então, como a Ayub bem falou, deu a casualidade da gente conseguir botar 2 palestras, uma, né, complementando a outra, recentemente, e foi muito interessante, porque, como o Fischer também bem falou, às vezes o cara vai lá, compra um equipamento, 100 mil, 200 mil, 300 mil reais, e botar um DNS seguro na rede não custa nem 5% disso, né? Então, assim, só que, claro, não pode ser negligenciado, porque no momento, como o Ayub também comentou, no momento que tu perdeu a confiança ali do teu assinante, ele vai cair naquelas histórias que ele vê na internet lá. Melhore sua internet, troque o DNS pelo tal, e pelo tal. E aí acaba, né, não tendo mais essa confiança no DNS local, que é o que pode proporcionar a maior segurança e a maior velocidade para ele, né? Entendi. Tem algumas apresentações aí que o Douglas vai fazer, o Ayub vai fazer também, aí Elisandro, eu abro para ti também. Vocês conseguirem colocar, eu não sei qual é a ordem que está aí, pode colocar, por favor, vamos ver quem aqui vem primeiro no sorteio. Atenção, gira a roda. Você consegue colocar? Enquanto não acontece a mágica, vamos falar mais um pouquinho aqui. Eu queria insistir nas urnas eletrônicas. Quer insistir nesse assunto? Eu quero insistir nesse assunto. Quero saber por que te bloquearam no Twitter. Me bloquearam no Twitter especificamente por eu ter, como sou especialista na área de segurança da informação, eu tenho publicamente advogado por essa mudança de que a gente tem esse código. Ah, lá, pronto, chegou aqui o slide. Mas deixa eu engatar logo primeiro. A gente acabou nem se apresentando direito o que eu faço. Eu trabalho na Sage Networks, sou diretor de tecnologia. Lá a gente não cuida de urna eletrônica, a gente cuida da segurança dos provedores e na segurança de um dos pilares que o Paulo mostrou para a gente, que é a disponibilidade. Tem vários equívocos que o provedor comete que tornam ele indisponível, seja na engenharia de rede, de como você constrói o seu backbone, provedor que coloca as 2 roteadores de borda no mesmo rack, né, erros desse tipo, até um ataque cibernético chamado DDoS. Então, a Sage faz tudo que é ligado à proteção contra esse ataque cibernético chamado DDoS. Esse ataque é um ataque cibernético que deixa o provedor totalmente fora do ar. Então, a gente trabalha com uma nuvem de mitigação, a gente trabalha com sistemas de detecção, a gente provê esse tipo de proteção para provedores de internet. E, além, claro, a gente trabalha com consultoria de redes. Próximo slide, por favor. E aí eu fiz aqui um apanhado do que eu vejo como as principais falhas dos provedores nesse pilar de disponibilidade, né? Eu já falei, o primeiro é achar que é uma empresa de cabo no poste, não de tecnologia, não se importar com login e senha, com criptografia, com gestão de senhas, com firewall. Tem muito provedor que sequer tem um firewall para a própria rede. O segundo, eu queria ter eu sabia que vídeo ia dar problema, tem um vídeo que eu acho maravilhoso. É um senhor que na casa dele, na cozinha dele, ele faz um maçarico com gasolina, com um soprador, já viu isso? Ele faz um maçarico com gasolina. E ele acende um maçarico de gasolina caseiro que ele fez na cozinha da casa dele. E a família fica impressionada. Só que a combustão fica incompleta e começa a pingar gasolina líquida no piso. A chama pega fogo e ele incendeia a casa dele. Quem produz, quem cria, não costuma pensar na segurança. Então, ele primeiro colocou em produção e depois ele pensou em segurança e quase perdeu a casa. Então, muito provedor liga as coisas na tomada, na euforia, vamos colocar um BNG novo, um CGNAT novo, vamos colocar um CPE novo e pensa na segurança depois. Espera lá, antes de ligar na tomada, a segurança tem que estar desde o primeiro dia, que o seu atacante não vai pensar 2 vezes antes de causar um prejuízo. Outra crença ilimitante dos provedores, achar que não, isso é coisa de empresa grande, é para Renner, é para Uber. Não. Provedores são sim alvos de ataques cibernéticos, principalmente nessa disponibilidade que é o DDoS. Um provedor atacando o outro para gerar prejuízo e roubar clientes é muito comum. E esse último item é não pensar na continuidade do negócio. Existem várias falhas ou vários detalhes que você não pensou na engenharia da sua rede que vão deixar esse pilar frágil da disponibilidade. Dê exemplo de colocar 2 roteadores de borda no mesmo rack, por exemplo, mas o DDoS é a principal ameaça. Então, não se permitam ficar fora do ar primeiro para depois procurar proteção. Cuidem desses 3 pilares, o que eu cuido da disponibilidade, a proteção contra ataque cibernético e DDoS. Mais um slide, por favor. Quem se interessar no que eu falo, está aí os contatos da Sage.
entre em contato conosco, temos um stand aí, queremos muito falar sobre a disponibilidade do seu provedor e o papo continua. Falou rápido. Falou bem. Pessoal, disponibilidade é o seguinte: a informação tem que estar disponível para quem requisita no momento que ela requisita. Qual é a disponibilidade do provedor? É 24/7. Vocês têm gente acessando à 1 da manhã, às 4 da manhã, às 6 da manhã, às 9 da manhã, à 1 da tarde. Portanto, o provedor, ele é um provedor de alta disponibilidade. Por isso, o investimento tem que ser maior, o investimento ele é concentrado. Se você fosse uma empresa que trabalhasse das 8 da manhã às 5 da tarde, a partir das 5 da tarde você poderia diminuir a sua disponibilidade. Mas, como o provedor trabalha de madrugada, né, então você tem que ter uma alta disponibilidade. Te apresenta também, por favor. Bom, eu sou Elisandro Pacheco, da Network Education, da Next Hop Solutions também, empresa especializada em consultoria para pequenos e médios provedores, atuando no mercado aí desde os anos 2000 e desde 2015 com toda a parte de capacitação e treinamento, né? Mas recentemente, claro, pegando toda a parte de adequação, até porque cai bem com a questão de disponibilidade, porque indisponibilidade também é um incidente de segurança, né? Então, a gente tem toda essa questão aí, a gente está bastante focado nessa questão aí de LGPD e adequação, até porque a gente pega alguns frameworks de segurança mesmo, né? Nós somos, aqui no Brasil, instrutores oficiais do ECSIM, que é o maior instituto em proteção e privacidade de dados do mundo, né? Então, basicamente é isso, estamos aí. Basicamente é isso. Douglas, o que é um framework? Vocês conseguem botar a apresentação do Douglas, por favor? Tá aí Por a segunda aí. gentileza. O que é um framework? Me botou na saia justa, eu vou torcer para aparecer o slide. Mas, enquanto isso, um framework é um conjunto de uma maneira muito, usando palavras muito coloquiais aqui, é um conjunto de regras e metodologias que você utiliza para poder implementar um determinado processo ou um determinado linguagem de programação ou, por exemplo, infraestrutura de segurança no seu ambiente. Então, o framework é uma palavra mágica muito usada no mundo de TI, mas nada mais é do que um conjunto de regras e processos para você botar uma coisa para funcionar. Essas regras elas já são prontas? Você chega numa consultoria e dá um livrinho e o cliente preenche? Como é que funciona? Na verdade, existe uma... E até isso é muito interessante você comentar, porque é o que a gente trabalha bastante na MEI, tá? Mas sim, existe uma parte disso que tem que ser quase que de maneira rígida e imutável, e outras coisas têm que ser adequadas à realidade da rede do cliente, do cenário, do público-alvo que ele trabalha. Então, tem algumas coisas. Então, na verdade, certamente não existe receita pronta, não existe bala de prata. O que existe é o bom senso para você identificar pontos que podem ser flexibilizados ou não, e também para você saber em que pontos que você não pode transigir de maneira nenhuma. É uma dificuldade muito grande, é uma arte isso, porque às vezes a gente tem que convencer o nosso cliente de que ele precisa nos ouvir. Ele nos contrata para fazer alguma coisa e fala, cara, você precisa fazer isso aqui porque é muito importante. Mas eu te contratei para tu fazer para mim, pô, qual é? Não é isso? Exatamente, nós precisamos fazer isso. Mas vai dar muito trabalho isso. Não, cara, mas eu estou te dizendo que você tem que colocar isso para você se proteger. Não, depois a gente vê. Quase que uma atitude de psicólogo. Isso que você me fala me espanta e me impressiona, que é o seguinte, o mercado reconhece que ele tem que buscar aconselhamento, o provedor reconhece que precisa buscar aconselhamento de alguém mais experiente, mais sábio. Vai procurar a Made lá com Fischer, da Sage com a Ayub, e procura o Elisandro lá na Next Hop. A gente dá o conselho, né? O cara vai no médico e fala assim, seu problema é esse. O cara, veja bem, né? O cara paga pelo nosso conselho, a gente tem as melhores práticas, atendemos provedores no Brasil inteiro, e o cara ainda resiste. Exato. Isso é impressionante isso. É assustador. A ponto, das vezes, a gente tem que demitir o cliente. Cara, se você não se adequar com essas práticas, eu não vou poder te garantir o que eu te prometi. Então, a partir de agora, a gente não vai mais poder fazer negócio. Isso lógico que não é frequente, mas a gente às vezes tem que ser um pouco indelicado para fazer as coisas funcionarem. Mais ou menos como o seguinte,
tu tem que colocar o colete. Não, mas tu que vai me proteger, não preciso usar o colete. É Mais bem ou por aí. mais bem ou por menos aí. isso. É bem por aí. Essa é uma analogia muito importante. Legal. Bom, vamos falar um pouquinho da Made for It. Tá? Nós somos uma empresa de consultoria para pequenos e médios ISPs. Temos a felicidade, com a consolidação do mercado aí, a gente a gente achou que ia ser expurgado de algumas empresas, clientes nossos foram comprados e a gente está tendo a oportunidade de entrar em empresas grandes, estamos muito felizes com isso. Fizemos alguns primeiros trabalhos, fomos crescendo e entrando em empresas muito grandes, a gente está bem feliz com isso. Se puder passar o slide. Somos uma empresa focada de uma maneira muito simples, assim, tudo que você vê num hack de um ISP, que tem que configurar, que tem luzinha piscando e tem que configurar, a gente configura. Tem que configurar servidor, tem que configurar BNG, BRAS, todo aquele negócio que você coloca dentro do hack e tem luzinha piscando, a gente configura. Vou para você falar um pouco mais curto. E isso demanda certificação, estudo, profissionais qualificados. Se puder passar de slide. Bom, temos uma grande quantidade de clientes atendidos, uma volumetria de tráfego gerenciado bastante grande, clientes satisfeitos, mais de 70 colaboradores. Se puder passar. Alguns produtos, que é muito interessante comentar sobre isso. Nós temos produtos de software que vieram das dores dos nossos clientes. Nós somos uma empresa de consultoria, tá? E coisas que a gente fez, por exemplo, a gente tirava uma determinada marca de hardware que tinha uma interface gráfica e colocava outras marcas de hardware e o cara falava, pô, perdi a interface gráfica, e agora? Desenvolvemos um software para resolver esse problema. Então, é do dia a dia. O cara fala, perdi meu inbox aqui. Não, tem uma ferramenta para isso. Temos uma ferramenta de análise de flow. Então, essas ferramentas foram criadas com a dor do dia a dia. A gente realmente sabe do que está falando. São ferramentas que eu consigo, se você me disser a dor, me contar um pouco da tua história, eu consigo dizer algumas coisas que você vive no dia a dia. Por quê? Porque a gente sabe, a gente vive no dia a dia tudo isso. Próximo. Temos uma empresa de NOC, um serviço de NOC, onde a gente faz serviços de monitoramento, 24/7, interação. Pode passar? E é isso. Se quiserem conversar com a gente, o contato está aqui. Não estamos com stand nessa vez, acabou não dando certo dessa vez, mas pode me procurar, o contato está aqui. Muito obrigado. Vamos aos encerramentos, por favor, Pacheco. Agora já estou íntimo, por favor. Tuas considerações finais. Aí, se alguém quiser fazer alguma pergunta, por favor. Aqui estamos em casa, só levantar e perguntar sem mistério nenhum, tá? A gente falou sobre muita coisa, sobre muitos assuntos, então acho que naturalmente vão surgir dúvidas. Por favor, Pacheco. Não, só agradecer a oportunidade. Para mim é sempre uma honra estar com esses gigantes aqui do meu lado, né? E acho que cada vez mais é importante a gente bater realmente nessa tecla da questão de segurança. A gente vem falando, né, nisso há muito tempo. Tem vários profissionais do mercado aí renomados que também representam tudo que a gente diz aqui. A gente tem o André, tem o Hudson, tem lá o Damito, da Sage, e tantos outros aí que a gente conhece e que vem fazendo todo esse trabalho, porque, como aqui parafraseando o Ayub, no final das contas, a gente é que faz a internet funcionar, né? Então, é importante a gente trazer sempre à tona esses assuntos, discutir. Agradeço a oportunidade e obrigado pela parceria mais uma vez e até uma próxima, né? Só dar minhas considerações finais aqui, pessoal. Também obrigado pela atenção de todos vocês. Eu queria ser o advogado aí do pilar da disponibilidade. Eu vejo que muitos provedores não estão olhando para a continuidade do negócio. Existem fatores que vão afetar a capacidade da sua empresa continuar operando e existindo. Isso envolve a engenharia de rede, como a sua rede foi desenhada, como o seu rack foi montado, como a carga está separada pelos equipamentos. Então, uma reflexão, se eu chegar na sua empresa, dar uma de macaco louco, posso puxar esse equipamento da tomada, algo vai ficar fora? A resposta tem que ser não. Tem que ser não. Se eu for na qualquer rua do teu backbone, se eu pegar uma tesoura e romper essa fibra, o que vai ficar fora? A resposta tem que ser quase nada. Se você teria medo de que eu fosse no seu hack puxar um cabo aleatório ou romper uma fibra aleatória da tua rede, você não está pensando na continuidade do negócio. E um dos itens da continuidade do negócio não envolve nem teu hack e nem tua fibra. É alguém de fora da tua rede, um concorrente, aquele sem vergonha, que faz picote na fibra, que sabota a tua rede, tem à disposição dele um ataque cibernético chamado DDoS, ou DDoS.
E se você não tem uma proteção contra esse tipo de ataque, você continua vulnerável. E mesmo que você faça todo esse investimento correto na tua infraestrutura, alguém com um botão pode deixar a sua empresa fora do ar. Então, provedores são sim alvos de segurança cibernética e a solução de proteção tem que existir antes do primeiro ataque. O colete à prova de balas tem que estar vestido antes do policial ir para a rua. Esse é o meu recado. Visite o nosso stand lá. Quero receber vocês com um chopp, com um drink, para a gente bater um papo sobre cibersegurança. Obrigado. Só falando um pouquinho sobre continuidade de negócio, não é só para provedor, tá? Faça uma conta simples, pega o faturamento do mês, divide por 30, um dia parado vai custar, Uma paulada. isso é uma continuidade de negócio. Garantia de que a tua operação não vai parar, porque se você dividir o seu faturamento por dia, você vai entender que em 1 hora fatura tanto e em um dia fatura tanto. Um dia parado custa X, 2 dias parado custa XY, 3 dias XYZ. Então, acho que é bom estar atento, porque a gente às vezes fala muito rápido no termo, né? Continuidade de negócio. Alguém já pensou nisso? Quanto custa 1 hora parada? Quanto custa um dia parado? É mais barato que configurar mais barato configurar bem um DNS. Concorda comigo? E interessante, uma coisa que eu ia comentar, na hora que os colegas foram comentando, que a segurança, não existe um botãozinho que você entra no equipamento e fala ativar segurança, desativar segurança. Não é assim, não é uma coisa. É talvez uma centena de coisas a serem observadas numa única caixa a ser configurada. Aí você multiplica isso por 200 caixas em um provedor, fora os CPEs dos clientes lá na ponta, os 10, 20 mil clientes, 200 caixas num provedor, é firewall daquilo, é Wi-Fi daquilo, não sei o quê. E cada uma delas tem 50, 20, 200 parâmetros que são relativos à segurança. Então, não é uma coisa. Eu quero que você venha aqui e ligue a segurança na minha rede. Não. E só um último comentário para finalizar. A questão da indisponibilidade no provedor, ela não acaba, o problema que ela criou não acaba quando o sistema foi reestabelecido. Porque tu tem aquele assinante que durante 3 anos o acesso dele funcionou, naquele dia que der o problema, no outro dia, por qualquer coisa que acontecer errado, ele vai ligar e vai dizer, minha internet nunca funcionou. Exato. Né? Então, esse problema no provedor, a indisponibilidade ela não é solucionada quando o provedor volta ao ar. Então, o conselho é que se tenha aí boas empresas parceiras como a Sage, um bom time técnico e capacidade para que não fique indisponível, porque não é só voltar para o ar. As consequências disso, elas perduram. Né? Os impactos até emocionais no usuário final são muito grandes. Então, você tem que saber lidar muito bem com isso. Uma outra coisa, problemas vão acontecer. Não é que se for possível, vão acontecer. Absolutamente, com certeza, vão acontecer. Você está preparado para, primeiro, contornar aquele problema? Segundo, depois que ele for resolvido, dar um feedback adequado para o seu cliente? Isso também é relacionado à segurança. Por quê? Porque quando um incidente de segurança, um vazamento de dados acontece, isso tem que ser tratado depois que ele aconteceu. Como você já fez um plano para isso? Já pensou o que pode acontecer? Pessoal, obrigado pela presença de todos. Agradecemos. O pessoal está aqui na feira. Douglas, Pacheco, Ayub. Mesmo que seja só para bater um papo. E uma última dica, desligue o celular que está cheio de hacker na sala aqui. Obrigado, pessoal.